recebesse com salva de palmas, com muito grito, com muito amor, um pregador excepcional. Ele é lindo, maravilhoso. E eu creio que ele tem muito para falar aos nossos corações, amém? Queria que você estendesse a sua mão para cá neste momento, para a gente estar orando sobre a vida do Jefferson, amém? Senhor meu Deus, ó Pai, Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela vida do Jefferson. Pai, nesse instante nós pedimos que o Senhor venha usá-lo, que ele venha ser instrumento do Senhor, que tudo que sair da boca dele, toda palavra venha ser direcionada pelo teu Espírito Santo, que todas as pessoas que adentrarem aqui dentro, todas as pessoas que estão aqui dentro, não venham sair da mesma forma que elas entraram. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que venha ser uma noite extraordinária. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aí, irmão. Sua máscara aqui, amor, ó. Existe algum inconformado aqui essa noite? Será se existe mesmo? Existe algum inconformado aqui essa noite? Muito obrigado, Jojo. Graça e paz a todos vocês que nos visitam, você é muito bem-vindo, ok? Essa aqui é a Juventude Inconformados, nós somos uma família a pertencer e você está mais que convidado a passar os seus sábados à noite aqui com a gente, beleza? Celebrando Jesus junto, seja com as mãos para cima, seja dançando um rock, um reggae, beleza? Ou também no pós-culto. Quem que está disposto a pagar um x-tudo hoje depois do culto? Dá uma glória a Deus. Olha lá, ó. Quem está disposto a comer um x-tudo e ganhar um? Deixa eu falar uma coisa para ti. Você só irá ganhar quando você plantar na vida de um irmão. Então, se o irmão que está do seu lado levantou a mão aí, cutuca ele e fala assim: meu irmão, estou disposto a receber hoje. Aleluias. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né, no nosso culto de sábado, culto dos jovens. E eu gostaria de compartilhar uma palavra para vocês, né, já foi divulgado. Improváveis. Quantos aqui já se sentiu um pouco improvável para algo? Você fala assim: cara, existem pessoas melhores que eu para isso. Quantos aqui, às vezes, na situação da vida, você falou assim: cara, eu sou realmente uma pessoa improvável para certa situação. E eu quero falar para ti algo relacionado à nossa vida cristã, sobre nós sermos todos improváveis. Sabe, querido, na caminhada cristã, ninguém é provável. Por quê? Porque por mim e por você, nós não conseguiríamos, mesmo que se esforçássemos muito, alcançar a nossa salvação. Nós não conseguiríamos por nós mesmos cumprir a lei de pé a cabeça. A palavra de Deus fala que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. Mas existe uma vírgula nisso daí. Existe um cordeiro imaculado, santo, perfeito. E nós somos improváveis, mas ele é o provável, que morreu por mim e por você e nos deu direito à salvação. Você pode glorificar a Deus em onde você está, meu irmão? Aí, aplauda o Senhor Jesus. Boa, Mateus. Aí, ó. Glória a Deus. Gostaria que todo mundo sentasse. Se existe alguém em pé, sente, por favor. E você que já está sentado, pegue sua Bíblia aí. Abre em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. 1 Coríntios capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 25. Quantos aqui amam a Bíblia de Deus, a palavra de Deus? Amém. Deixa eu falar uma coisa para ti, você tem que ler mais a palavra de Deus, viu, cabeção? Você está lendo aí como conquistar uma varoa em uma só frase? Como beijar na boca? Como fazer um primeiro encontro legal? Tem gente que fica no Pinterest o dia todo vendo esses trem, né? Vou falar uma coisa, abra sua Bíblia e lê, viu? A Bíblia também tem uns segredos aí de conquistar a varoa, viu? Se liga. Cântico dos Cânticos está lá. Só os casados conhecem, ou não é, Gui?
1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler o versículo 25 ao versículo 31. A minha Bíblia diz o seguinte, vamos lá? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor essa noite. Pedimos, Deus amado, que aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações, ó Deus amado, seja ministrado. Pai, que a palavra do Senhor entre em nossos corações, e que nossos corações sejam terra fértil. Pai, que venhamos realmente receber aquilo que o Senhor tem para derramar em nós, aquilo que o Senhor tem para falar, Deus, em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei no começo, nós vamos falar hoje sobre improváveis, né? E eu quero perguntar para você, o que é improvável? Na sua concepção, o que é uma pessoa improvável? Vamos lá? E aí, vamos lá? Dá o grito aí. O que é uma pessoa improvável? Deixa eu te falar uma coisa muito improvável aqui. Muito improvável. O Vila Nova subir para a Série A. É uma coisa improvável ou não é? Outra coisa muito improvável. O Goiás se livrar da Série B esse ano. É uma coisa muito improvável ou não é? Uma coisa muito improvável. Um corintiano ser feliz. É verdade ou não é? Olha lá. Deus está falando já no começo da palavra. Abra os seus ouvidos, irmão, que Deus vai falar grandes coisas na sua vida hoje. Mas o que é ser alguém improvável? É ser alguém que ninguém bota fé. É ser alguém que ninguém acredita. É ser alguém que muitas vezes não está no holofote. Que muitas vezes é a pessoa que é deixada de lado. Isso é ser uma pessoa improvável. Fui pesquisar no dicionário, e o dicionário diz que improvável é um adjetivo que tende a não acontecer, que não pode ocorrer, incerto, que não se consegue provar, impossível ou inacreditável. Resumindo, improvável é aquele a qual não se espera algo, alguém que não se aposta nada nele, alguém muitas vezes excluído e sem valor para a sociedade. Porém, para Deus, os improváveis têm muito valor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus ama os improváveis. Deus ama os improváveis. Se você for ler a Bíblia, você vai ver história de pessoas improváveis. Se você for ver a história cristã, você vai ver história de pessoas improváveis, porém, que buscavam a Deus de uma forma sobrenatural. Sabe, querido, nós precisamos atentar que o reino de Deus não é como o reino do mundo. Nós precisamos entender que o reino dos céus não é como o nosso reino aqui no mundo, não. O reino do céu é diferente, então tudo que se move no céu não necessariamente irá se mover na terra. Por quê? Porque é um choque de reino, mas Deus escolheu eu improvável e você improvável para pegar o reino dos céus e trazer aqui para a terra. Deus pegou eu improvável e você improvável para pegar o reino dos céus e trazer aqui na terra, para pegar a vontade de Deus e trazer aqui para a terra. O que diz a oração do Pai Nosso? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como? Exatamente isso que nós viemos fazer aqui. Proclamar o reino de Deus e trazer a vontade de Deus, assim como ela é no céu, aqui para a terra. Sabe, às vezes você pode até estar pensando exatamente isso. Eu sou um improvável, eu sou a última pessoa, sou a última.
Eu sou a bolachinha queimada do pacote. Eu sou o jaozinho no meio das cocas. O que mais? Eu sou, sei lá. Às vezes você está com esse pensamento aí, mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Deus ama pegar pessoas improváveis para transformar a história do mundo. Quantos querem ser usados por Deus para transformar a história do mundo? Eu não botei fé. Quantos querem ser usados por Deus para transformar a história do mundo qual você vive, da sua faculdade, da sua escola, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho? Muitas vezes você olha para o mundo e fala assim, eu usado para mudar o mundo? Meu irmão, a gente sabe que o mundo já está perdido, a Bíblia fala sobre isso, mas nós podemos mudar o mundo a qual nós convivemos. Sua faculdade não precisa ser do jeito que é, você está lá, então você é o improvável que Deus vai levantar para transformar a história da sua faculdade. O seu trabalho pode ser um cantinho do inferno, mas se você está lá, meu irmão, tem que ser um cantinho do céu, porque você é o improvável que Deus colocou lá para transformar o seu trabalho. A sua família pode estar um caos, mas ela estava um caos, porque Deus escolheu você, um improvável, para tirar o caos da sua família e transformar aquele ambiente em um ambiente de paz. Amém? Eu me lembro de algo muito interessante. Quando eu era criança para adolescente, eu gostava muito de jogar golzinho na rua. Glória a Deus pelo golzinho na rua. Né? Quem que jogou muito golzinho na rua assim? Ó? Tem uma tampa do dedão tudo arrancado, assim, um pé. Um dia desse eu fui jogar golzinho na rua e meu pé não aguentou 5 minutos. Eu falei, eu estou muito Nutella mesmo. Saí daqui, não estou aguentando mais jogar. Estou Nutella, jogador Nutella. Mas eu gostava muito de jogar o futebolzinho na rua, brincar com os meus amigos na rua de pique-esconde. Quem já brincou de pique-esconde aqui? Glória a Deus. Pique-pegue, cara, ninguém me pegava no pique-pegue. Falar a verdade, o seu era bom. O Samir também é bom no pique-pegue, ó. Ninguém pega o Samir no pique-pegue. A gente gostava de brincar com os amigos ali na rua. A gente tinha 9, 10, 11 anos. A gente sempre gostava de tirar uma tarde ou uma manhã, ir para a rua, brincar com os amigos, jogar um futebol. Só que no meio dessa galera nossa que tinha ali 9, 10, 11 anos, existia sempre os garotinhos de 5 e 6 anos. Quem lembra dos Embira de 5 e 6 anos? Aí as mães deixavam com você e falavam assim, ó, vou deixar jogando bola com você aqui. E se acontecer alguma coisa, cuidado com o fulano, viu? E você, poxa vida. Mas por não querer desgostar a mãe daquela criança, pode ser até a sua própria mãe, né? Querendo empurrar seu irmão mais novo para jogar um golzinho com você na rua. Você colocava essa pessoa para brincar. E essa criança brincava com vocês. Brincava de esconde, de pique-pegue, brincava comigo. Como se chama o nome dessa pessoa que jogava em meus mais grandinhos, mas que na verdade não tinha lá tanta habilidade para estar no meio deles? Alguém lembra do nome que se dava para essa pessoa? Carta branca. Café com leite. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para vocês. Muitas vezes, eu fui o carta branca. E eu ficava muito empolgado, porque eu estava no meio dos menininhos maiores e tal, e eu pegava a bola, só que eu não sabia que eles não tomavam de mim, porque eu era carta branca. Eu não sabia que meu gol não valia. Eu fazia o gol e saía todo empolgado, e os meninos, não valeu não, é carta branca, a gente deixou. E aí quando eu cresci, fiquei mais crescidinho, eu entendi o que era ser um carta branca. E o que é ser um carta branca? Uma pessoa que não tem habilidade suficiente para tal coisa, mas ela está lá por mera suportação de todo mundo. Carta branca pegava na bola, você não podia tomar a bola dentro do golzinho. Você está lá no pique-pegue, você pegava o carta branca, valia? Você estava lá no pique-esconde, você achava o carta branca, valia? Não, por quê? Ele era carta branca. Ele não tinha nenhuma influência ali no jogo. Ele não tinha muita habilidade ali no jogo. E o que eu quero te falar é exatamente isso. Tem muitas pessoas que elas muitas vezes nem são carta branca, mas elas se sentem cartas brancas. Elas se enfiam no meio da galera e não acreditam que tem potencial para fazer algo. Mas eu quero te falar uma coisa. No reino de Deus não existe cartas brancas. Todos são importantes.
Certa vez falaram sobre quem ganhou Billy Graham para Jesus. E aí eu consigo imaginar, o galardão de Billy Graham foi tremendo, grandioso, ganhou não sei quantos milhões de pessoas. Mas você já parou para pensar o galardão da pessoa que ganhou Billy Graham? Ela pode ter ganhado só ele na vida dele toda. Imagina o galardão dessa pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. No reino de Deus, todos somos importantes. Não existe carta branca. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Da história do Master Power gigantesco, carta branca da vida. Na minha opinião, esse foi o homem mais carta branca da história da Bíblia. E o nome desse carta branca é Davi. Eu quero te contar a história de Davi. Nos tempos de Eli era o sacerdote de Israel. E para quem não conhecia a história de Eli, os filhos dele eram bastante rebeldes. Tanto que Deus chamou alguém e levantou alguém para substituir Eli. E quem que foi esse homem? Samuel, filho de Ana, que era estéril. Deus deu um filho a Ana e o nome dele chamou-se Samuel. E Ana ofertou Samuel na casa do Senhor. E Samuel cresceu, se tornou um dos profetas maiores que existe na Bíblia. Samuel, ele foi o primeiro profeta após Moisés. E ele foi o último juiz de Israel. Samuel, ele foi constituído por Deus para ungir os reis de Israel. Tanto que ele ungiu 2 reis. Quem é que lembra quem foram os 2 reis que Samuel ungiu? Primeiro, Saul. Segundo, Davi. Quem foi Saul? Saul foi o cara provável. Saul foi o cara provável. Samuel chegou lá e viu um homem grande, forte, bonito, guerreiro. E ele olhou e falou assim, e a galera, esse mesmo. Esse é o rei. Samuel foi lá e ungiu Saul rei. E todo mundo sabe o que aconteceu com Saul? No começo ele começou até bem, mas depois ele se perdeu. Depois ele se perdeu, ele foi reprovado. Mas existe um segundo rei que Samuel ungiu, e esse segundo rei chama-se... Vamos lá, galera. Qual que é o nome do segundo rei? Davi. E esse segundo rei era o carta branca dos carta branca. Sabe aquele carta branca? Era Davi. Davi era o carta branca. Para você ver, quando Samuel foi ungir Davi, ele saiu lá da casa dele, pegou o olhinho, chegou lá na casa de Jessé para ungir Davi, e olha o que aconteceu, está escrito lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 ao 12, quando Samuel chegou à casa de Jessé, ele viu Eliabe, e pensou, com certeza esse aqui é o Senhor vai ungir, esse cara aqui é óbvio, é esse aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou outro, Abinadab, irmão de Davi. E aí Samuel olhou e falou assim, olha, esse daí também não é. Então Jessé chamou outro, Samá. Samuel olhou e falou assim, esse aí também não é o rei de Israel. Deus está falando que não é não. Jessé chamou mais 7. Até que Jessé olhou e falou assim, meus filhos. Aí Samuel, olha lá o que Samuel disse. Então perguntou a Jessé, estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tem um carta branca. Tem um guri ainda, eu estava esquecendo. Tem um guri lá pastoreando as ovelhas lá. E o que Samuel falou? Chama ele, nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, ele não foi somente carta branca no seu país. Ele não era somente o improvável no seu país. Ele era o improvável também no seu bairro, na sua cidade.
Mas se não bastasse, ele era improvável na sua própria casa. Você já pensou, meu irmão? Seu pai saber que o profeta vai lá na sua casa ungir o rei, fazer a resenha lá, e seu pai não te chamar? Você já pensou o tanto que você é carta branca se isso acontecer? Foi assim com Davi. Ele era a pessoa mais improvável da sua casa. Davi era improvável. Tão improvável que nem foi convidado para a cerimônia de escolha do novo rei. O próprio pai dele não acreditava nele. Colocaram ele para cuidar das ovelhas e entregar marmita para os irmãos. Esse era Davi. Davi era improvável na aparência, em sua profissão. Porém, ele era provável em relação a coração. Coloca a mão no seu coração, assim, que eu bati no meu coração, senti ele bater aqui. Deixa eu falar uma coisa para ti. Os homens avaliam o seu corpo, sua aparência. Mas sabe qual que é o critério de avaliação de Deus? É o seu coração. Sabe, querido, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz. Tem muita gente fazendo muita coisa aí, mas com a intenção errada. Ei, Deus, Ele não vai aceitar nada de suas mãos, se no seu coração não tiver uma intenção de adorar Ele. Sabe qual que é a minha oração todos os dias? Deus, tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti. E desde já, no começo do dia, e desde já, eu te dou toda a honra, glória e louvor. Eu não sei o que aconteceu no dia, mas se aconteceu algo bom ou ruim, eu já estou dando a glória e a honra e o louvor para Deus. Sabe, querido, nós temos que entender esse critério de avaliação de Deus. Não é sobre ter, é sobre ser, não é o que você faz, mas o porquê você faz. É algo interior e não exterior. Não é sobre suas mãos, é sobre o seu coração. Jovem, você está começando agora a sua vida com Deus, você está começando agora a sua caminhada com Deus. Não caia em comparação no ministério. Não caia em comparação, em querer ser mais do que alguém, querer ser igual a alguém. O que Deus me deu não foi o que Deus necessariamente deu ao Gui. O que Deus me deu não foi o que Deus necessariamente deu a Laura, a Simone, não. Deus te deu algo para ti. Para de se comparar e viva o seu chamado. Sabe por que tem muita gente que faz muita coisa, mas não alcança a misericórdia de Deus? Porque eles não fazem para glorificar a Deus. Eles fazem para mostrar para alguém que é melhor que alguém. E isso está errado. Em vão é o que você faz, se não for para glorificar a Deus. Se você vem aqui no culto organizar as cadeiras, por que o seu líder está pegando no seu pé? Em vão é você organizar as cadeiras, irmão. Se você está vindo aqui ministrar o louvor, porque o seu líder está pegando no seu pé, em vão é você ministrar o louvor. Se você está indo visitar alguém, porque o pastor João Marcos está pegando no seu pé, vai visitar os irmãos, e você vai, tá bom, pastor, eu vou. Em vão é, nem vá visitar, nem vá. Porque não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz. Existe uma história muito interessante que o marido estava lá no gabinete pastoral falando assim, minha mulher é doida. O pastor falou assim, como assim sua mulher é doida? Ele falou assim, olha, o sonho da minha mulher é que eu fosse ao supermercado com ela. E eu fui, e ela voltou com mais raiva ainda. Aí o pastor falou, como assim? Ele falou, eu fui lá no supermercado com ela, fiz esse sacrifício, que eu odeio no supermercado fazer compra. E ela voltou e falou para mim que nunca queria que eu fosse ao supermercado. Pastor, todo dia ela falava para mim que queria que eu fosse ao supermercado com ela. Todo dia eu fui, ela vira para mim e fala que nunca queria que eu fosse ao supermercado com ela desse jeito. E aí o pastor virou para a mulher e falou assim, olha, pelo argumento que eu estou vendo do irmão, acho que ele tem razão, porque você fala para ele que quer que ele vá no supermercado, depois você fala para ele que nunca pediu que ele fosse com você para o supermercado, eu não entendi. Ela virou para o pastor e falou assim, pastor, eu não quero que ele vá no supermercado comigo. Eu quero que ele queira ir ao supermercado comigo.
Jesus não quer que você faça o seu devocional. Ele quer que você queira fazer seu devocional. Ele não quer que você ore, ele quer que você queira ir orar. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele quer que você queira ir ler a Bíblia. Ele não quer que você venha ao culto, ele quer que você queira vir ao culto. Há uma diferença bem grande em você fazer algo e você querer fazer aquilo. Quantas pessoas que já fez algo que você não queria fazer de jeito algum? Levanta a mão assim. O quanto que é ruim, é ou não é? Você faz ali tipo assim, com ódio no coração. Eu estou fazendo assim, bira aqui. Deus, não olha para mim não. Estou aqui. Mas quantos aqui já fizeram algo que você queria muito fazer? Levanta a mão assim. Qual que é o resultado disso? O Espírito Santo quer falar a mim e o seu coração essa noite exatamente isso. Improvável? Queira estar na minha presença, porque não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz, não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. E Davi, ele poderia não ter, mas ele era, ele poderia não ser, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e esse coração que fez Davi ser o rei, que até hoje é mais lembrado em Israel. A igreja é conhecida como casa de Davi. Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. Jesus é conhecido como filho de Davi. E não foi porque ele foi perfeito, meu irmão. Ele foi muito errado na vida dele algumas coisas, mas ele tinha um coração segundo um coração de Deus. Ele não fazia por fazer, ele fazia porque o coração dele estava em Deus. Cutuca esse irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, toma aí essa daí, que é de graça. E quando a Bíblia fala de coração, ela fala sobre 3 coisas: nossos pensamentos, nossas emoções e as nossas intenções. E é exatamente isso que Deus avalia em nós: os nossos pensamentos, as nossas emoções e nossas intenções. Esses são os lugares onde Deus avalia eu e você. Então a minha pergunta para ti é: o que você tem pensado glorifica a Deus? As suas emoções glorificam a Deus? As suas intenções glorificam a Deus? O eu, seu interior, glorifica a Deus? Você fala para mim: Jeff, glorifica não, está tudo bugado aqui dentro, ó, só penso merda. Estou andando na rua assim, e eu já começo a ver as mulheres peladas andando do meu lado assim, ó. Eu já tenho que olhar até olhando para baixo. Eu estou andando na rua assim, toco. Eu já começo, me segura Jesus, me segura Jesus. Tá nada bom aqui dentro, Jeff, tá tudo errado. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que tá tudo errado? Porque você é o que você come. Existe algum nutricionista aqui? Ontem eu dei uma bronca nas nossas nutricionistas. Eu virei para a Débora e falei assim: amor, hoje eu pago para ver você e a Nina. Vou sair com a Nina. Eu fiquei feliz. Falei: amor, vou parar de comer x-tudo, pizza, lasanha. Vai comer agora só sushi. Comer só folha. Quando eu vejo o que a Nina me posta, Burger King. Essa nutrição. E ela ainda colocou a culpa na Débora. Ela que me levou ao mau caminho. Meu irmão, nós somos o que nós comemos, sim ou não? Não adianta nada eu comer BK todo dia e querer ter o corpo sarado igual o Romário. Não adianta eu me alimentar só de porcaria a minha mente, só de série que não presta, só de filme que não presta, só de música que não presta, e querer ficar pensando nos anjos, no Senhor, na volta de Cristo. Ah, Jéssica, minha mente é poluída, meu irmão, sai da pornografia, velho. Você quer que sua mente seja santa? Se você tá... Vai ler a Bíblia, cabeção. Você é emocionalmente aquilo que você se alimenta. Por isso que nós precisamos nos alimentar corretamente. Por quê? Porque o nosso eu interior é o critério de avaliação de Deus. Por isso
que escolhidos de Deus são pessoas improváveis, porque o critério de Deus avalia não o exterior, mas o interior. Qual que é o lema da juventude? Qual que é o versículo, lema da juventude? Quem falava ganhar minha pulseirinha aqui, ó. Quem vinha aqui falar o tema da juventude, o versículo, não é possível, não é possível. Não, se não vier ninguém aqui, eu vou passar muita vergonha. Pelo amor de Deus, tem gente visitando a gente aqui. Qual que é o versículo tema dessa juventude aqui? Vem aqui na frente falar. Quer ganhar pulseirinha? Vem aqui na frente falar. Bora? Ninguém vai ganhar pulseirinha? Vem, João, vem, João. Isso, garoto. Isso... Tá solteiro, hein? Vai casar. Pera aí, calma, calma. Pera aí, deixa eu fazer uma entrevista com você. Qual que é seu nome? João. Qual? João. João. Quantos anos você tem, João? 19. 19 anos, ó, galera. 19 anos. Você está solteiro, casado? Como que está a situação? Atualmente estou divorciado, quer dizer, solteiro. Você divorciou? Não, né, irmão? Você nunca teve... Não. Que é brincadeira, viu? Porque É você... brincadeira, gente, é brincadeira. Não é sério. Então tá bom. O que você gosta de fazer, assim, tal? Os lugares que você gosta de ir? Eu não gosto de sair de casa. Mas como assim? Você pode encontrar alguém também que não gosta de sair de casa, vocês dois ficam em casa para sempre. Estou sendo sincero, eu não gosto de sair de casa. Você tem sonhos, planos, objetivos, assim, alvos? Muitos. Você com certeza garante que sua casa vai Sim, ser um sacerdote? sim. Beleza, qual que é o seu Instagram? Pega o celular, irmãos, estou brincando. Mas, João, qual que é o versículo lema da juventude nossa? Romanos 12:2. Não Tá. vos conformeis com este século para trabalhar na renovação da sua mente, para que seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E aí, acertou ou não? Acertou ou não? Quem acha que não, quem acha que acertou, bate palma. Quem acha que errou, levanta a mão. Acertou, aí, pela voz do povo. Palmas pro João, galera. Isso aí, Joãozinho. Não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai o seu modo de pensar, para que você viva uma vida aqui na terra, da vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E o que esse versículo está falando? Esse versículo está falando exatamente isso, que nós não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, mas transformar. Por quê? Porque nós somos improváveis, porque se nós somos prováveis, nós já vivíamos no sistema do mundo. Por isso que todo cristão é improvável. Por quê? Porque dentro dele há uma inconformidade com o sistema que nós vivemos aqui. Ei, se você está muito confortável aqui no mundo, meu irmão, há indícios de você não ser um cristão. Porque um cristão, ele não se conforma com esse sistema aqui, não. Quando você liga o jornal por 10 minutos, você já fica grilado. Quem é que liga o jornal em 10 minutos, já desliga, já fica grilado e já... Cara, eu fico muito grilado. É uma notícia atrás da outra. Ruim. Por isso que você se sente, às vezes, fora da caixinha em muitos lugares. Por quê? Porque você não é daqui. Você é de um outro reino. Você veio aqui implantar esse outro reino aqui na terra. E no final, você voltará para o seu reino de origem. Quantos aqui vão voltar para o reino de origem no final? Aplauda o Senhor Jesus bem forte nessa noite. Você lembra dos discípulos de Jesus? Pedro, Tiago e João eram o quê? Pescadores. Não era uma profissão lá muito bem avaliada na época. O que Mateus era? Cobrador de impostos. O judeu odiava cobrador de impostos. Quem que Maria Madalena era? Uma prostituta. Todos os discípulos de Jesus, ou pelo menos a grande maioria, eram pessoas improváveis. Eram pessoas que eu e você, a olho nu, a gente não escolheria. Mas Deus escolhe
as pessoas loucas desse mundo para confundir a sã. Ele pega os pequenos e torna grande, para que os grandes reconheçam que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vive. O próprio Jesus era improvável. O próprio Jesus era o cara improvável. Deixa eu te falar, Jesus era filho de um carpinteiro. Ele não era filho de uma família. Ele não é filho de Silvio Santos. Quem aqui já quis um dia ser filho de Silvio Santos? Eu falo, Deus, se eu tivesse nascido. E ele não somente era filho somente de um carpinteiro, mas ele tinha nascido em Belém, em Nazaré. Deixa eu falar uma coisa para você. Nazaré era uma cidade tão discriminada que quando falaram que o Messias tinha vindo, o Messias chegou, qual que é o nome dele? Jesus, de onde que ele veio? De Nazaré. Eu falei assim, pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? De onde que é? De Jacundá. Pode... Estou brincando, Cici. Brincadeira, o povo de Jaculá é joia. A cidade que Jesus nasceu era uma cidade de pessoas improváveis. Ele nasceu em um país, Israel, que na verdade nem era, que era dominado pelo Império Romano. Jesus, ele andava com cobradores de impostos, pecadores e pescadores. Os amigos de Jesus não eram influentes. E os influentes da época, aqueles que eram os reis, os ferões da época, odiavam Jesus. Cara, Jesus era o cara mais improvável que existiu aqui nessa terra. Muitas vezes você fala assim, olha, quando fulano vê o meu trabalho, quando Flávio Augusto me conhecer, oh glória. Meu irmão, a galera influente da época de Jesus queria, na verdade, era matar Jesus. Ele era improvável, mas ele não tinha os olhos nele, mas ele tinha os olhos em quem enviou ele. Aí está a chave. Ei, improvável, deixa eu falar uma coisa para ti. Quanto você tiver com os olhos em você, na sua capacidade, naquilo que você pode fazer ou deixar de fazer, nos seus talentos, no seu dinheiro, nos seus bens, e quando você tiver com os olhos em você, nada acontece na sua vida. Mas quando você tirar os olhos de você e colocar os olhos naquele que te enviou, todas as coisas você pode nele. Não é sobre você, é quem te enviou. Pare de olhar para ti, olhe para quem está dentro de ti. Tem muita gente que fala, Jeff mais eu. Ei, não é sobre você, é sobre ele. Se mova no Espírito Santo, irmão. Não é sobre você saber fazer uma oração, saber pregar ou saber cantar. É sobre você parar de olhar para você e começar a olhar para Deus. Comece a olhar para aquele que habita dentro de você, porque Jesus falou, eu irei, mas deixarei com vocês, quem? O Espírito Santo, e vocês poderão fazer coisas semelhantes, e até maiores do que eu fiz. Mas é porque eles são bons? Não, é porque o Espírito Santo de Deus é bom. Olha o que diz João 15,16. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. O que ele está falando assim? Ei, pare de achar que você que aceitou Jesus, pare de achar que você que escolheu Jesus, pare de achar que você que veio aqui à igreja. Não é sobre você. Antes de você fazer algo, Deus já tinha feito por ti.
Antes de você falar que aceitou Jesus, Ele já tinha te escolhido. Por isso que você tem que parar de olhar para você, para suas qualidades, e começar a olhar para quem habita dentro de você. Tira esse pensamento de sua mente que não posso, não consigo, não vou. Calma, não é sobre você, é sobre Ele. Não estou aqui por mim, estou por Ele. Você não faz nada se não for Ele. Nós já estávamos mortos, mas Ele nos resgatou. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus. Diga mais alto, fala: Senhor Jesus, que eu reconheça a soberania do Espírito Santo em minha vida. E é por isso que nós não podemos tirar os olhos dele. Eu quero contextualizar 1 Coríntios 25, que foi o texto qual a gente leu no começo. Sabe, querido, Paulo, ele não escreveu aquela carta a ímpios. Ele escreveu a carta de Coríntios a uma igreja onde tinha lá cristãos. Paulo, ele não chegou nas pessoas ali naquela carta, o objetivo dele não era chegar a ímpios e falar assim: olha, você pecador, miserável, Deus vai escolher você louco para confundir os sãos. Não, Paulo, ele não escreveu com esse intuito. Ele escreveu para cristãos. Então o que ele estava falando? Ei, eu quero que vocês lembrem de algo, que não é por vocês, é por eles. Deus te usou para fazer algo, igreja de Coríntios, e vocês esqueceram quem foi que tirou vocês dos improváveis para confundir os sãos. Ei, Deus, você tem que lembrar. Porque, olha, coloca no telão de novo, a gente tem que ler isso junto. 1 Coríntios 25, lá, no mesmo versículo que eu li no começo. No versículo 25, olha o que versículo 1 Coríntios 1, versículo 25 fala: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ele está falando exatamente, pensem em quem vocês eram quando foram chamados. De onde que Deus tirou? Vocês não eram lá essas coisas, mas Deus te tirou. Por quê? Porque ele pega as pessoas loucas para confundir as sãs. O que eu quero falar com isso para ti? Ei, não se esqueça de onde Deus te tirou e aonde você está hoje. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele estava lá no palácio, ele não esqueceu quem ele era. Ele não achou que ele era o bam. Ele fala assim: não, eu sou o cara improvável, nem meu pai acreditava em mim, se não fosse Deus na minha vida. Se não fosse Deus na minha vida e na sua, meu irmão, onde nós estaríamos hoje? Se não fosse Deus no meu coração e no seu, onde nós estaríamos hoje? Sabe, nós precisamos lembrar sempre daquilo que Deus fez já através de nós. Não podemos nos perder em meio às bênçãos do Senhor. Ei, preste atenção, não se percam em meio às bênçãos do Senhor. Se lembre que não é sobre você. É Deus que escolheu você e investiu em ti, então a glória e a honra é sempre dele. Não se perca nas bênçãos do Senhor. Estava assistindo a palavra de um pastor ontem, e ele me deu um exemplo que me marcou para o resto da minha vida. Eu tenho certeza que eu nunca vou esquecer esse exemplo da minha vida. Ele estava falando que ele chegou na casa dele, esse pastor, e ele resolveu levar um presente para o filho dele. E ele comprou um PlayStation 2 para o filho dele. E quando ele chegou em casa e o filho dele viu o PlayStation 2, ele pulou, gritou: o senhor é o melhor pai do mundo, nossa, o senhor é top demais, que eu nem estou acreditando que eu ganhei esse PlayStation aqui, nossa, é o videogame da época aqui, nossa, pai, isso é fera demais. E o pastor falou que estava contando que o senhor falou que se sentiu muito feliz, falou assim: eu sou o melhor pai do mundo. Ele ficou muito alegre porque o filho ficou muito feliz com aquele presente. Mas passou um tempo, o pastor fala que começou a ficar muito chateado com aquele presente. Porque o filho dele só queria saber do PlayStation 2. Estava igual a Priscila e o
PlayStation. O menino passava a manhã, a tarde e a noite jogando PlayStation. Era o dia todo jogando PlayStation. Ele não tinha mais tempo para ficar com o pai, era jogando PlayStation. Quando o pai chegava em casa, ao invés de ele recepcionar o pai, ele estava o quê? Passando de fase no PlayStation. E o pai começou a ficar muito com raiva e se arrependeu de ter dado aquele videogame para aquele menino. E o pastor estava falando no testemunho dele, contando esse exemplo, falou que na hora que ele lembrou dessa situação, o Espírito Santo falou assim com ele na mente dele: é assim que eu me sinto, meu filho, em muitas vezes na sua vida. Eu te entreguei um ministério, eu te entreguei muitas bênçãos, eu te tirei do mundo, do império das trevas e coloquei na luz. E muitas vezes você fica muito mais impressionado, tira muito mais tempo com as outras coisas e me deixa de lado. Deixa eu te falar uma coisa para ti, não deixe que o ministério te tire de Deus. Deixa eu falar uma coisa para ti, não deixe que as bênçãos que Deus te deu te tire de Deus. Não deixe que nada que Deus te deu, não deixe que um relacionamento que Deus te deu te tire de Deus. Você passa mais tempo com Deus, pensando em Deus, ou pensando na bênção de Deus? Tem gente que começa a se relacionar em 3 meses, eu não posso viver mais sem você. Meu irmão, você veio 25 anos sem esse boca fedida aí? Como assim não consegue mais viver sem essa pessoa? O sonho de Deus é que você falasse para ele: Deus, eu não consigo mais viver sem você. Mas você não. É o boca fedida. A embira do seu lado. Deixa eu falar uma coisa para ti. Um dia desse eu estava com a Débora no nosso quarto. A gente estava conversando. E ela falou assim: quem que é a pessoa que você mais ama no mundo? E ela veio assim, pensando que eu ia falar que era ela. Eu virei para ela e falei assim: Jesus. Mas meu irmão, nada pode substituir Jesus, amém? Porque foi Ele que nos tirou do império nas trevas e nos levou ao império da luz. Nem o seu chamado, nem o dinheiro, nem o ativismo, nada disso deve te tirar da presença de Deus. E eu quero concluir, mas antes de concluir, quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. E eu quero ler um texto com vocês. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 25. A palavra de Deus diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado em que atua meus membros. Miserável homem em que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Mas graças a Deus Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, na lei do pecado. Ei, improvável, lembre-se de quem te ungiu um dia. Lembre-se de quem que você era antes de Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse instante, feche seus olhos. Sabe, querido, eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Eu não sei se na sua vida existe algo que tirou você da presença de Deus. Às vezes foi o seu emprego que você tanto orou a Deus. Deus, eu quero um emprego. E Deus te deu um emprego e esse emprego te tirou da presença dEle. Ah, Deus, eu quero ir para uma faculdade. Deus te colocou lá, você orou tanto por isso. E essa faculdade te tirou da presença dEle. Às vezes você orou: Deus, eu quero um ministério, eu quero ser usado pelo Senhor para transformar vidas, mas este ministério, às vezes, te tirou da presença dEle. Mas eu gostaria de te lembrar quem você era, sem antes ter encontrado Jesus. Eu quero te lembrar agora quem um dia você foi, se antes de encontrar aquele que te tornou uma pessoa eleita,
santa, pura, justificada, que não mais tem um destino nas trevas e no inferno, mas na luz. Quem você foi um dia, meu irmão? Será se foi pelas suas forças que você está aqui hoje? Será se foi pelos seus méritos que você está aqui hoje? Será se foi pelos seus esforços que você está aqui hoje? Eu gostaria que você lembrasse que um dia eu e você, nós fomos pessoas improváveis. E se hoje estamos na casa de Deus, buscando a Deus, é porque Ele nos escolheu. E nada de bom havia em nós, é Ele que foi bom para conosco. Às vezes você pode virar para mim e falar: Jefferson, mas eu ainda não conheço esse Deus. Eu ainda não conheço, eu ainda não tive a minha vida transformada por esse Deus, eu ainda continuo me considerar um improvável. Eu ainda me considero uma pessoa improvável. E eu gostaria que da mesma forma que você está, se você ainda se enxerga assim, você fala: olha, hoje é o dia que eu desejo ter um encontro com esse Deus. Eu vejo que eu sou um improvável, mas eu entendi hoje que para o reino de Deus não existe pessoas improváveis. Mas eu entendi hoje que no reino de Deus não existe esse tipo de pessoas, mas que Deus escolheu-me. E eu quero falar que hoje é o dia da minha volta por cima. Eu gostaria que, se esse fosse você, eu gostaria que o pessoal que está lá em cima abaixasse as luzes nesse instante. Você que está aí, continue com a sua cabeça curvada. Pode abaixar todas as luzes. Você fala assim: Jefferson, eu sou esse improvável, mas hoje eu quero encontrar o Deus dos improváveis. Gostaria que você levantasse a sua mão onde você está essa noite. Levante a sua mão onde você está. Eu sou esse improvável, mas eu quero encontrar esse Deus que é improvável. Você que levantou suas mãos, gostaria que você colocasse de pé onde você está. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar por você essa noite. Isso, coloque-se de pé. Jefferson, eu reconheço que eu preciso ter esse encontro com esse Deus improvável. Eu gostaria de só mais uma atitude de fé sua, que você viesse aqui à frente. Eu quero colocar as mãos sobre você e quero orar pessoalmente por ti aqui na frente. Vem aqui, você que está de pé, vem aqui à frente. Você fala assim: olha, Jefferson, você falou a história de Davi e eu consigo me enxergar nisso. Às vezes, nem mesmo eu vejo a minha família colocando lá tanta fé em mim assim. Às vezes eu olho para onde que eu estou no meu trabalho, na minha faculdade, e eu me sinto o menor que está ali. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele é o Deus dos improváveis. Ele é o Deus que tirou Davi das malhadas, da escuridão, e trouxe ele a ser o rei de Israel. Eu gostaria de orar por ti essa noite que está aqui. Gostaria que a galera lá atrás colocasse de pé nesse instante. Nós vamos cantar uma canção aqui agora. E juntos eu gostaria que, tanto nós aqui do louvor, como a galera que veio aqui à frente, o pessoal que está lá atrás, você nesse instante cantasse e louvasse o Senhor nesse instante. Eu quero orar também para essas pessoas que vieram aqui. Cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Cante, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer Nós queremos, Deus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Seria que tem que estar aqui na frente, colocasse as suas mãos assim à frente, como se estivesse recebendo algo. Gostaria que vocês olhassem para mim nesse instante. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Deus que escolheu vocês, Ele é um Deus que ama pegar pessoas improváveis e levar aos mais altos lugares. Nunca deixe que ninguém fale o tamanho do seu valor, porque o seu valor é do tamanho de Jesus, que se entregou por você na cruz do Calvário. Gerson, mas eu tenho sonhado tanto, eu tenho olhado as minhas circunstâncias e não tem, parece que, favorecido os meus sonhos. Ei, se Deus colocou isso no seu coração, você não deve viver olhando para as circunstâncias. Você deve sempre viver baseado naquilo que Deus falou ao seu respeito. Feche seus olhos. Quero orar por todos vocês aqui. Pai, aqui tem jovens, Deus, que necessitam mergulhar mais profundo no Senhor. Pai, que eles vivam os melhores dias da vida deles. Pai, que realmente, Senhor Jesus, Ele alcance aquilo que o Senhor sonhou para eles. E que a vida deles seja um reflexo da vida do Senhor aqui na terra. E que o coração deles estejam alinhados com o coração do Senhor aqui na terra. E que a chama do Senhor se acenda. Oh Deus, que eles acreditem naquilo que o Senhor já falou a respeito deles. E que eles vivam o extraordinário de Deus todos os dias da vida deles. Todos os dias que o extraordinário do Senhor Jesus venha se mover na vida deles. Que eles venham alcançar aquilo que Deus prometeu em todos os lugares que eles estiverem. Agora coloque a mão no seu coração. Repita comigo, fala: Senhor Jesus. Diga mais alto, fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Que a minha vida seja para a honra e glória do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Vocês que estão aqui podem voltar ao lugar de vocês. Pode retornar aos seus lugares. Oh.